Hello everyone, hope everybody's fine. Olá pessoal, espero que todos aí estejam bem. Welcome to our first ICM. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de menu de conteúdo integrado para a segunda série do ensino médio. Okay? Essa aula é um pouco diferente da aula que vocês estão acostumados aí. Vocês vão trabalhar com o professor na sala de aula, né, com o auxílio dele, seguindo as informações, tudo que ele passar para vocês e interagindo com os colegas de sala também, é lógico. Okay? Então, a nossa aula, o tema dela está aqui, The Fortune Teller. É uma aula aí para a segunda série do ensino médio, como eu já falei para vocês. Okay? O que vocês vão precisar para esta aula de hoje? Your notebook and a pen or a pencil. Ou um caderno e uma caneta aí, ou um lápis. Tudo bem? Então, isso vai ser o necessário para que vocês possam acompanhar essa aula aqui com os seus colegas de sala e seus professores também. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje é essa habilidade de revisão do quarto bimestre, identificar as situações de uso dos discursos direto e indireto. Então, hoje a gente vai trabalhar isso com o discurso direto e indireto, que normalmente é o que a gente usa lá quando faz uma fofoca. Né? A gente fala assim, você viu o que ela disse que, você viu o que ele disse que. Então, isso aí é o que a gente chama de discurso indireto, quando a gente repete as palavras de outra pessoa usando as nossas próprias palavras. E, é lógico, usando alguns verbinhos para nos ajudar. O verbo dizer, o verbo falar. Então, é isso que a gente vai ver. Tudo bem? O que a gente vai ter aí até o final da nossa aula? Esse SWBAT, que nada mais é do que Students will be able to. Então, by the end of this class, students will be able to, até o final dessa aula, os estudantes serão capazes de read and listen to a short story, ler e ouvir a um conto, and identify and use direct speech and indirect speech. Então, identificar e usar o discurso direto e indireto. Okay? Então, é isso aí que a gente está programado para fazer na nossa aula de hoje. Okay? Vai haver alguns momentos na aula, nesse primeiro momento principalmente, que vai ser toda in English. Não vai haver aí a tradução para o português para vocês, porque é o momento de leitura do texto. Então, nesse momento, você vai usar todas aquelas técnicas de leitura que a gente já aprendeu, skimming, scanning, cognate words, as palavras cognatas, para poder entender esse texto que vai ser passado para vocês. Tá? Então, nesse momento, eu vou ler o texto para vocês, a gente vai pegar a pronúncia dessas palavras, e aí, com o tempo, vocês podem parar, pausar o vídeo, fazer pesquisa, entender esse texto melhor. Lembra que essa aula aqui, ela vai no seu tempo, então a gente vai trabalhando de acordo com aí a dificuldade ou a facilidade que você tem em compreender alguma coisa. Tá? Então, o nosso primeiro texto começa ali com short story concept. Então, a gente vai dar aí o conceito de um conto. Tá? Então, let's go. Only in English now, agora é só em inglês. The modern short story came about in the early 19th century. It is a fully developed story, longer than a fable, but shorter than a novel. It is typically read in one sitting and focuses on self-contained incident or a series of linked incidents, evoking strong feelings from its readers. A short story often has a few characters in the plot. Okay, so this was the concept. Now, let's talk about the guy. Okay? So, some facts about Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, he was born on June 21st, 1839, in Rio de Janeiro, and his death was on September 29th, 1908, also in Rio de Janeiro. He was a pioneer Brazilian novelist, poet, playwright, and short story writer, widely regarded as the greatest writer in Brazilian literature. He was multilingual, having taught himself French, English, German, and Greek in later life. Okay? So that was a brief story of Machado de Assis and the concept of short story. Então, foi uma história curta aí sobre quem foi Machado de Assis e também sobre o conceito de conto literário, que é o que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Okay? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai assistir a um videozinho, que na verdade é um audiobook. Então, a gente vai ouvir e ler ao mesmo tempo. Esse audiobook vai passar aí para vocês, tem 2 minutinhos. And
For now, you just have to enjoy it. Por enquanto, realmente é só para você apreciar essa leitura. Ok? So, audiobook time, a hora do audiobook, do audiolivro. Vamos lá, tá? Ouvir e ler juntinhos. There we go. Recording by Leni. Brazilian Tales by various authors, translated by Isaac Goldberg. Section 2. The Fortune Teller by Joaquim Maria Machado de Assis. Hamlet observes to Horatio that there are more things in heaven and earth than are dreamed of in our philosophy. This was the self-same explanation that was given by beautiful Rita to her lover, Camillo, on a certain Friday of November 1869, when Camillo laughed at her for having gone the previous evening to consult a fortune-teller. The only difference is that she made her explanation in other words. "Laugh, laugh! That's just like you, men. You don't believe in anything. Well, let me tell you, I went there, and she guessed the reason for my coming before I ever spoke a word. Scarcely had she begun to lay out the cards when she said to me, 'The lady likes a certain person.' I confessed that it was so, and then she continued to rearrange the cards in various combinations, finally telling me that I was afraid you would forget me, but that there were no grounds for my fear." "She was wrong," interrupted Camillo with a laugh. "Don't say that, Camillo. If you only realized in what anguish I went there, all on account of you! You know, I've told you before. Don't laugh at me. Don't poke fun at me." Camillo seized her hands and gazed into her eyes earnestly and long. He swore that he loved her ever so much, that her fears were childish. In any case, should she ever harbor a fear, the best fortune-teller to consult was he himself. Then he reproved her, saying that it was imprudent to visit such houses. Villela might learn of it, and then... Ok, that was it. Essa foi uma parte aí da história de The Fortune Teller, em português, a Cartomante, que foi escrita por Machado de Assis. Okay? Então, o que vocês puderam presenciar aí foi a leitura de um audiobook, né? Então, você tem um livro ali, você tem alguém lendo essa história para você. E uma maneira de você melhorar a sua pronúncia é fazer esse tipo de coisa. Enquanto você está lendo um livro e ouvindo alguém lendo esse livro, tenta repetir. Quando você consegue repetir, você vai melhorar aí a sua pronúncia na leitura. Okay? Então, é uma dica aí para quem gosta de ouvir audiobooks ou ler livros. E quando a gente combina os dois, é perfeito. Porque daí, para quem está aprendendo inglês, melhorar a pronúncia é muito bom desse jeito. Okay? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai prestar atenção em algumas sentenças que estavam lá no nosso texto para poder trabalhar um pouquinho da language que foi usada, né, do ponto gramatical que foi usado aí para a gente nesse audiobook. Então, na tela para vocês, a gente tem duas sentenças. Ó. Pay attention to these sentences. They are similar. Can you point out the differences? Então, preste atenção nessas duas sentenças que estão aí. Elas são semelhantes. But can you point out? Você consegue apontar as diferenças que existem aí entre elas? Okay? Então, é agora o momento de você dar uma pausada nesse vídeo, conversa com os seus colegas na sala de aula e tenta encontrar o que tem de diferente da sentença número 1 para a sentença número 2. Okay? Então, uma pausazinha aí para vocês. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Ok, estamos aqui de volta. E aí, vamos ver, né? Vou mostrar aqui para vocês as diferenças e ver se vocês conseguiram responder de maneira correta isso aí. Então, ó, dá uma olhada lá na sentença número 1. Rita said to Camilo, "You don't believe in anything." Então, a Rita disse para o Camilo, você não acredita em nada. E a sentença número 2 está assim, Rita said to Camilo that he didn't believe in anything. Então, a Rita disse para o Camilo que ele não acreditava em nada. Então, a gente tem umas diferenças ali que elas estão em cores diferentes, né? Tem em vermelho, em verde, está ali para a gente, e tem em azulzinho também, se der para enxergar aí, mas tem azulzinho ali também em uma parte dela. Quais são as diferenças? Está aqui para vocês, ó. Punctuation, pronoun and verb tense. Então, a gente tem aí diferenças na pontuação,
nos pronomes que foram usados e no verb tense, que é o tempo verbal. Quando a gente fala de pontuação, né, é o ponto final, aspas, tudo que está ali diferente. Pronoun são os pronomes que a gente usa, eu, você, meu, minha. Isso aí pode ser que troque também quando a gente está falando desse tipo de estrutura. E verb tense é o tempo verbal. Tudo bem? Então, o que a gente está falando ali para vocês é que a sentença de número 1, ela está na direct speech. Ela está no discurso direto. E a sentença número 2, ela está no indirect speech, o discurso indireto. Okay? O que é isso? Direct speech é quando a gente usa as palavras da pessoa que falou. Então, a gente repete exatamente as mesmas palavras. Indirect speech é quando a gente coloca as nossas próprias palavras aí para reportar, né, para fazer um discurso indireto. Tranquilo? Vamos tentar mais um exemplo aí para vocês? Então, ó, de novo, vai aparecer para vocês duas sentenças, vocês vão olhar e vão tentar falar para mim de novo. Quais são as diferenças? Can you point out the differences now? Agora que a gente já fez aquela primeira pausa lá, vocês tiveram aquele tempinho, vamos ver se vocês conseguem fazer a mesma coisa aqui, ok? Pausa o vídeo novamente, conversa aí com os seus colegas na sala, daqui a pouco a gente volta para falar com vocês se vocês acertaram. Ok, estamos aqui de volta. Vamos ver se vocês acertaram? Então, está lá para vocês as cores, né? Está aparecendo lá em vermelho, em verde. Então, se vocês falaram que foi punctuation, pronoun e verb tense, pontuação, pronome e tempo verbal, acertaram, né? E, de novo, a gente tem aí a sentença número 1, direct speech, discurso direto, e a sentença número 2, indirect speech, discurso indireto. Então, as sentenças estão lá para vocês. Rita said, I went there. A Rita disse, eu fui lá. A número 2, Rita said that she had gone there. A Rita disse que ela tinha ido lá. Okay? Interessante isso quando a gente fala aí desses tempos verbais, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na explicação de como isso acontece para que vocês entendam melhor. We use reported speech when we tell someone what another person said. Então, a gente usa o discurso indireto quando a gente conta para alguém o que outra pessoa disse. Então, direct speech, I work in a store, Gabriel said. Eu trabalho em uma loja, o Gabriel disse. Indirect speech, Gabriel said that he worked in a store. O Gabriel disse que ele trabalhava em uma loja. Né? Então, ó, uma observação ali para vocês. In indirect speech, we often go back one tense. Então, no discurso indireto, a gente normalmente volta um tempo verbal para trás. Então, work ficou worked. Então, trabalha ficou trabalhava. And we may also need to change other words. A gente também pode precisar trocar outras palavras. For example, pronouns. I, na primeira sentença, virou he na segunda. Tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem aí de discurso direto e indireto. Ficou tranquilo? Acho que deu aí para entender um pouquinho aquilo que está rolando com relação a isso. Né? Então, vamos ver o que vocês podem fazer para continuar com essa aula. Ó, keep on reading the short story The Fortune Teller, by Machado de Assis. Então, continua lendo aí esse conto, A Cartomante, de Machado de Assis. Find other examples of direct speech and change them into indirect speech. Encontre outros exemplos de discurso direto e transforme-os em discurso indireto. Você pode encontrar essa história clicando nesse QR Code que está aí, The Fortune Teller, by Machado de Assis, English Version. Ok? Então, vão lá, façam essa pesquisa, continuem o resto da aula com vocês, o professor vai passar as orientações. Então, na aula de hoje, o que a gente fez? We reviewed the concept of short stories, nós revisamos aí o conceito de contos, read and listened to part of a short story, nós lemos e ouvimos parte de um conto, and studied reported speech. A gente estudou aí o discurso direto e indireto. Tudo bem? So, hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham curtido aí a aula. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Ok? Bye, bye, everybody.